E vamos falar do filme O Diabo Veste Prada 2. Mais uma vez, como todo começo de vídeos que eu falo sobre filme. Se você não gosta de saber sobre spoiler, pare agora e saia desse vídeo. Agora, se você não liga muito para isso, porque a gente vai mais trocar alguns detalhes, mas eu não vou certamente contar o filme inteiro, fique e vamos falar sobre. Para resumir, eu não gostei do Diabo Veste Prada 2. E, normalmente, filmes que são continuidades, certamente eles vêm com uma proposta diferenciada, mas a gente espera, vamos dizer assim, uma evolução dos personagens. E eu senti que a maioria retrocedeu. Ah, tem o caso da Miranda, que teve que se reorganizar em palavras, teve que se adaptar a novas gerações, teve que fazer o que respeitar, né, ali o funcionário. São, acho que, situações suaves que até valeria continuar, mas eu vejo que a proposta saiu um pouco foi por um lado não muito interessante. Por exemplo, como eu vejo o filme, e aí assim, é a minha opinião como telespectadora. Mas não sou eu que fiz o roteiro, não sou eu que vou fazer o vídeo, mas eu posso ter uma opinião de como eu faria isso melhor, certamente. Ainda mais quando tem algo pronto e fica já a dica hashtag. É aquilo, quando algo está pronto, fica fácil, né? Pensar para onde vai. Mas eu acho que faltou sim um brainstorm nesse filme. Eu sei que tem uma edição, tem todo um preparo, mas, gente, às vezes tem a linha lógica de algumas histórias, elas precisam ter começo, meio e fim. É como, por exemplo, uma série que muita gente gosta, mas eu até comecei a assistir, porém eu odiei o final. Odiei, acho, da metade pra frente, que é o Games of Thrones. Sabe quando faltou sentar e falar assim, olha, este vai ser um enredo? É como as novelas, por exemplo, de antigamente no Brasil, que muita gente gostava porque eram histórias fortes, eram enredos fortes, e hoje eu não sei nem que tipo, que novela que passa, sei lá, nos últimos 10 anos, nenhuma novela, tipo, a novela, não sei. Então, algo que às vezes era muito rico, porque tinha toda uma construção, uma narrativa, e você pode perceber que muitos filmes vão nessa linha. E o Diabo Veste Prada, na minha opinião, poderia ter parado no primeiro. Porque se a proposta é evolução, eu vejo que assim, quem que era o ponto alto e chave do primeiro filme? A gente tem ali a atriz principal. E ela já estava no poder, ela já estava conquistando novos patamares. Não tinha sentido ela continuar conquistando, mas de repente ela sentir falta de pessoas que a rodeavam que ela não tinha percebido. Eu acho que faria mais sentido nessa linha. Então, nossa, eu tinha ali um fiel escudeiro que era meu braço direito e eu não dei essa chance. E sabe, porque essa questão de quando você tem um negócio estruturado e pessoas multiplicam tudo. Então, eu vejo que faltou a questão de valorizar a multiplicação das pessoas que estavam ao redor dela. E não ela continuar. Ai, nossa, tá sempre o cargo ameaçado e sempre tem que ter alguma coisa para ela alcançar. E aí, a partir do momento disso, ela começa a observar o outro, mas à medida que ela ganha. Então, assim, se eu avanço, os outros avançam. Mas mostrar exatamente esse potencial de queda por não ter essas pessoas ao redor. E não simplesmente, vou alcançar mais uma vez e agora que eu consegui, beleza. Eu te valorizo, André, porque você conseguiu aquela entrevista. Eu te valorizo, nem lembro o nome do personagem, porque ela falou dele. Ou então a outra porque casou com um cara que não tem nada a ver, umas histórias meio, sabe, aleatórias, como o próprio namorado da André. Muito aleatório, não serviu pra nada ali no enredo. E não teve construção, e ela nem queria. É como se nem a personagem queria aquele namorado. Então, eu vejo que a personagem da Andrea, ela decaiu muito pelo seguinte, ela voltou para a revista primeiro porque ela ficou desempregada. Então, assim,
No primeiro filme, ela teve uma ascensão de posicionamento. E esse posicionamento deveria, no caso o personagem, ter alcançado seu patamar e estar nesse lugar meio que par a par com ela, com a outra personagem, que me fugiu o nome agora. Fazendo o quê? Fazendo exatamente tipo, olha, você tá na revista, mas eu tô no jornalismo, que era tanto. E aí, a partir disso, por ela enxergar o que ela nunca enxergou nela, e olha como ela tem esse potencial, ela precisar mais da outra personagem do que ao contrário. Então, a Andrea precisou dela. Na verdade, era, no meu ponto de vista, se fosse ao contrário, seria maravilhoso, porque iria ascensionar o quê? As peças menores do tabuleiro. Então, a rainha alcançou o patamar dela, mas os peões, eles acabaram não alcançando seus patamares, iriam somar. Na primeira versão, que eu vejo, deixa eu só, peraí. Então vamos lembrar. Tá lá a Miranda. A Miranda tinha todo o seu poder, seu posicionamento, né? É a mulher da revista. E ainda assim ela tinha o cargo ameaçado por conta de alguns contextos. Então, ela tinha questões no casamento, ela tinha questões profissionais e pessoais que entravam em conflito e ela tinha que sobressair. Aí tem a Andrea, que acabou sendo um pilar ali em relação a Emily, que já existia, que já era a força, o braço esquerdo, a outra se tornou o braço direito, e ela somou em diversos pontos, a ponto da Miranda começar a valorizá-la, mesmo não dando o braço a torcer que, ó, valeria a pena tê-la na equipe. Tanto que ela foi, ela decidiu ir embora, né, num momento de auge. Então, pensa assim, ela já tinha ido, ok, ela virou repórter, ela entrou em jornalista, né? Ela virou jornalista, ela alcançou lá o patamar dela, só que o retorno dela foi meio que ainda pelas portas do fundo. E é como se ela voltasse para ajudar a Miranda a continuar no pedestal dela. Só que ela ficou muito mais, vamos dizer assim, não chega a ser puxa-saco, mas é tipo assim, ai, coitada da Miranda, um olhar de pena, um olhar de dó de uma mulher que praticamente foi o motivo dela não querer continuar. Então é meio que incongruente, mesmo que a pessoa mostre no tempo. E se ela mudou no tempo, a Miranda tinha que fazer mais esforço para mostrar isso, não o contrário. Ela continuou desprezando, fingindo que não via, e uma entrevista que aconteceu rapidamente, inclusive, porque assim, beleza, se aquela entrevista eu queria fazer o negócio acontecer, porque a mulher não dava entrevista para ninguém, e no caso, a Andrea, ela queria provar que ela ainda era boa naquilo que ela fazia, de repente poderia ser até um ponto alto do filme, mas não, a entrevista aconteceu de uma forma tão rápida que, tipo, e o resto, né? Então, enfim, mas é o meu ponto de vista. Então, eu vejo que se a gente trazer para a vida real, né, para a vida real, a jornada do herói ele ainda funciona muito nas vidas pessoais, mas também na empresariado, porque ela tinha já o lugar dela, a dificuldade dela estava sendo com novas gerações, a questão de se manter em novos patamares, o relacionamento dela praticamente foi resolvido, porque dessa vez ela estava com um marido que favorecia ali, somava com ela, ao contrário da Andrea, que praticamente perdeu muita coisa. Ela perdeu o trabalho, ela perdeu o relacionamento, né? Começou um outro relacionamento do nada também, aquela bem nossa, gente, desculpa, mas esse relacionamento no filme, acho que tipo assim, o que que a gente vai preencher essa brecha? Vamos fazer ela ir ver um apartamento, aí do apartamento ela conhece o corretor ou o empreiteiro, sei lá, não lembro agora, e aí, sabe, uma história assim, aleatória, nada a ver. A Emily se tornou a diretora, acho que de uma outra revista concorrente, porque casou com o cara. Beleza, até faria sentido. E de repente a Emily ser o ponto de desafio para a Miranda.
E aí a Andrea entrar como um ponto de soma para as duas, mas não tipo, ah, já que a gente era assistente, vamos me ajudar, tive uma ideia, e vai lá para Itália para convencer o próprio cara, e tem o filho do cara dono da revista que pirou na batatinha. Ah, eu chamei uma agência aqui, uma consultoria. A consultoria foi uma parte, não resolveu nada, não criou atrito nenhum. E tipo assim. Parece que esse filme foi feito pelos estagiários. Falou, ó, seguinte, vai ser criado aí um Diabo Veste Prada 2. Vocês têm que fazer alguma coisa, faz um brainstorm aí, cria um enredo que a gente vai começar a gravar. Beleza. Aí juntaram, não, vamos colocar as nossas dores. Aí chamou uma consultoria. Ah, gente, nossa, é o tipo de coisa que às vezes eu penso assim, as pessoas têm a chance de fazer um grande projeto com verba e sai isso. Ah, ok, é nostálgico, é legal. Sim, super nostálgico. Eu achei nostálgico, mas merecia um upgrade, sabe assim, a ponto de tipo, meu, se tiver o 3 eu volto. O 2 foi assim, eu não quero nem ver o 3. Acho que nem precisa fazer um 3, porque realmente faltou a jornada do herói. E tipo, quem é o herói nessa história? Eu vejo que deveria ser a Andrea. Apesar dela ter tido essa jornada um pouco contada, mas ficou muito fraca, sabe? Faltou pontos altos, faltou ponto de tipo, a Miranda deveria se render. Mas não, é como se ela entrasse para salvar o cargo da Miranda de novo. E ela fica lá como coadjuvante, babando ovo e o Najo, não lembro agora o nome dele certo. Coitado, ficou assim, tipo, ah, coloca aí. Ah, mas ele foi responsável dela voltar para. Mesmo assim, faltou. Faltou a Miranda reconhecer o talento dele, e ele também ser um fator de mudança. E, ah, beleza, agora que eu te ajudei, ó, vou fazer você então se lembrar que existiam pessoas ao seu redor, para ela lembrar da Amy, para ela lembrar da Andrea, e mesmo ir em busca dessas pessoas, sabe? Faltou trabalhar a gestão de pessoas como realmente elas são, porque pessoas multiplicam tudo e ela sempre teve as melhores pessoas ao seu redor, mas ela não reconhecia. E quando reconhecia, ainda assim utilizava como peças para o seu benefício. Então, no primeiro filme, ela realmente vestiu a carapuça não é nem da CEO, né? Ela acaba não sendo a CEO, mas é tipo, é uma representatividade, é como se a revista fosse ela. Quem é a revista sem ela? E quem é ela sem a revista? E a ponto de do mercado praticamente se ajoelhar aos seus pés. E aí tem essa questão de gerações, onde a revista impressa ela não é tão benquista quanto a revista digital. Beleza, é uma migração para conquistar esse lugar. Ah, beleza, faz sentido um trabalho de uma jornalista, mas para um blog, será que hum, aí que começa, não, ou até o livro, ela poderia, por exemplo, no meu ponto de vista, já ter começado com o livro, e aí meio começar aquela guerra, tipo assim, como que você lança um livro? Não, eu falei das barbaridades no livro que eu passei, da história, e aí ela cair em si, mesmo ela, sabe, nossa, ia ser uma jornada interessante, ela ter escrito o livro, e a partir do livro, ela no auge, porque ela tem poder para sustentar aquela escrita, a outra que já estaria no auge começar a ter a guerrinha lá, a ponto de, alguém tem que ceder, e no caso teria que ser a Miranda, porque ela poderia estar valorizando outras revistas, como no caso da Emily, a empresa contrária, justamente para poder, por conta dela ter essa força, e a Miranda fazer e tentar trazer ela para o time. Ah, umas coisas assim. Gente. Resumo, não gostei, não curti. Acho que, que a intenção foi boa, mas tem gente que gostou, tô falando minha opinião. Acho que não, e isso serve. Ah, serve de lição pra gente? Claro. Serve de lição para os negócios. Serve de lição para os negócios. Por quê? Primeiro, exatamente isso. Vamos pegar você como empreendedor individual. Você está em busca de alcançar seu patamar.
da sua referência, do seu posicionamento. Porque se você quer que seu negócio funcione, você vai precisar fazer o que tem que ser feito. E uma das coisas que precisa ser feita é você ter autoridade no seu mercado. E tem pessoas que estão acima de você e tem pessoas que estarão abaixo de você. Você está em algum lugar dessa jornada. Se você não almejar alcançar isso, alguém vai almejar. Então, seu nome, você tende a ter cliente, mas menos do que poderia ou deveria. E isso impacta em faturamento. Então, quando se trata de autoridade de posicionamento, é, todo mundo, teoricamente, poderia ou deveria buscar isso. Ponto. Só que sozinho a gente vai até um momento. Então, é possível ir sozinho? Sim, mas até um ponto. E é exatamente o ponto onde você começa a ter pessoas. Então, a partir do momento que você vai tendo esse poder empresarial e vai tendo caixa, automaticamente você vai tendo pessoas. E pessoas multiplicam tudo. Então, para que você tenha uma cultura, mesmo sendo pequeno, você precisa entender de gestão empresarial, ponto. Senão você acaba tendo os mesmos problemas que, no caso aqui, a personagem da Miranda acaba tendo no decorrer do tempo, que foi trabalhado no segundo, que é a questão de tem que monitorar a fala, tem que respeitar as pessoas, tem que entender até onde pode ir de legislação, e às vezes isso não está em vocês, precisa de um assistente para fazer isso. Um exemplo. Então, o filme, ele contextualiza muitas histórias reais de empresas, e não só empresas grandes, a gente está falando de empresas pequenas, porque quem é especialista, às vezes você começa a ter colaborador, você não se prepara para ter gente no seu time. Você acha que tem que ter pessoas para resolver demanda. E pessoas é uma caixinha de surpresa. Pessoas precisam de líderes, senão vira uma bagunça. A minha frase de efeito para gestão de pessoas é: pessoas multiplicam tudo, inclusive os problemas. Então, sim, entender de gestão de pessoas, assim como entender do business, é essencial para o dono do negócio, mesmo que a execução depois fique com outros profissionais. Vamos colocar dessa forma. Então, o filme ele reflete sim o dia a dia de um negócio. São pontos importantes para ser visto. Só que não é só de legislação que vive uma empresa. Cada pessoa tem um talento. E quando você não sabe reconhecer talento, você perde. E uma das formas de reconhecer talento, nem sempre é com mais dinheiro, mas vamos dizer assim, uma certa liberdade para que a pessoa possa executar aquilo da qual está sendo proposto. Porque tem dinheiro vai até um ponto. Então, se você padroniza salários ou bonificações, tem coisa que vai além. Então, nem tudo dá para ser medido a ponto de ser pago, compreende? E essa liberdade, essa honestidade, esse feedback, esse ecossistema que deve funcionar em negócios pequenos, médios e grandes, o filme ele mostra um pouco disso, o quanto é importante essa sinergia acontecer. E quando isso não acontece, gera os conflitos, né? Gera as lacunas. Primeiro lugar que a gente tem que resolver as lacunas é em questões de legislação. É, eu sempre falo assim para clientes, principalmente clientes que são maiores, que falam, ó, primeiro ponto, legislação. Se você resolve legislação, que é justo, que é combinado, o segundo ponto é sua operação, porque sua operação tem que estar organizada, senão a pessoa não consegue fluir. Agora, terceiro ponto, pessoas. E aí, pessoas é uma caixinha de surpresa, mas são pontos que precisam ser trabalhados, como desenvolvimento, habilidades, conexão com as pessoas. Então, realmente, a parte de gestão de pessoas, ela é, eu vou dizer assim, que é uma das partes mais complexas. Por isso, quanto mais se resolve, a gente trabalha com quatro pilares da gestão empresarial: operação, mercado, marketing e o último é a gestão de pessoas. E eu sempre deixei claro, resolva os três primeiros, principalmente se for um pequeno negócio, porque o quarto, você vai até um ponto. Ele flexiona muito. Mas se você tem os três primeiros pilares estruturados, ainda assim é metade do caminho resolvido. Porque a maior parte do problema com pessoas não é só falta de cultura. A cultura ela é um reflexo do que acontece no dia a dia no processo. É falta da gestão da operação, falta de clareza, né, para onde ir,
falta de movimento, porque você tem que sustentar essa movimentação. E aí começa a ir para a parte do branding, para a parte do legado, para o employer branding, né? Que é ter ali a pessoa se sentir orgulhosa de trabalhar com você. Gente, é uma constância. Então, o filme ele mostra um pouco isso. E eu acho que é exatamente isso que faltou. Trabalhar essa questão da conexão com o líder. A Miranda, ela inspirou no primeiro, mas ela desapontou também no primeiro. E o que que ela fez para corrigir no segundo? Nada, nada. Então, tipo, faltou trabalhar essa questão da figura da liderança feminina que tem esse posicionamento, que às vezes se endurece, mas na hora de reconhecer talento, na hora de a- aproveitar aquilo que foi perdido e resgatar, é ela que tinha que se mover. Ela não se moveu em nada, ela continuou lá, os outros vieram para ainda para ajudar. Ai, meu Deus. É, lembra um pouco patriarcado às avessas, mais ou menos assim. Enfim. Então, esse personagem da Andrea, ela decaiu pra mim, na minha humilde opinião. E é isso, até o próximo vídeo. Bora pausar aqui. Ó, sem haters, hein? A minha opinião. Mas se quiser também, não acredito, fique à vontade. Ah, já tá gravado mesmo? Tchau, tchau.